terrível ano de 2021 nem acabou e a gente já precisa falar sobre 2022. O próximo ano será marcado por disputas políticas pesadas, polarizadas, com disputas de narrativas e decisões que devem alterar as vidas de toda a população. E não, eu não estou falando da eleição presidencial só no Brasil, mas também na França. Um sinal vermelho se acende quando falamos de Éric Zemmour, candidato de extrema-direita francês, ainda mais extremo que a família Le Pen, marca da direita francesa. E talvez você esteja se perguntando, o que vocês têm a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Zemmour é judeu e esse atributo tem sido usado por ele na pré-campanha eleitoral. Eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de temas sociais e políticos, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. E hoje a gente tem dois convidados, ambos com credenciais longas, então vamos com calma. Primeiro a gente tem com a gente o Miguel Lago, ele que é cientista político, professor da Escola de Assuntos Públicos da Sciences Po, em Paris, e também da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Colômbia, em Nova York, além de diretor do IEPS, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Miguel, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Nossa, obrigado a vocês, uma honra estar discutindo aqui com vocês e com o Michel. E ele, como já adiantado pelo Miguel, não vamos confundir, Michel German, que já é de casa. Ele que é professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da mesma universidade, além de pesquisador da Universidade Ben-Gurion em Israel e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, o IB. Michel, bem-vindo mais uma vez. Olá, muito prazer estar com vocês, Miguel. Meninas, estamos juntos. Bom, vou pedir para o Miguel começar para a gente fazendo um resumo sobre quem é Éric Zemmour e como ele ganhou destaque aqui na sociedade francesa. Maravilha. Bom, o Zemmour ele é um caso interessante, porque ele é uma espécie de... enfim, eu morei na França há vários anos atrás, estudei na França, e o Zemmour já era uma personalidade famosa. Ele era um comentarista de um programa de televisão muito popular na França, que se chama On n'est pas couché, então todos os sábados uma audiência gigante, e ele era sempre o polemista, ele era sempre o do contra, fazia provocações, ele era sempre muito de direita, então ele era famoso. O Zemmour já atraía um certo ódio, uma certa paixão do público, mas era um comentarista, digamos assim. Mal comparando, seria um pouco o que o Diogo Mainardi foi um pouco nos anos 2000 no Brasil, né? Então era alguém muito polêmico, que falava as coisas de maneira muito direta, muito de direita, enfim. Mas o Zemmour realmente ele começou a carreira dele com uma trajetória totalmente clássica na França. Ele fez Sciences Po, que é a universidade que todos os políticos franceses basicamente fizeram, e os principais figuras da alta função pública, e ele falhou, isso é muito importante, ele falhou o exame de entrada dele na ENA. A ENA é a Escola Nacional de Administração, que é onde, basicamente, todo mundo que quer ter um cargo muito alto na função pública precisa passar, né? A nossa ENAP no Brasil é um pouco inspirada na ENA, mas não tem nem esse mesmo prestígio, nem essa porta de entrada tão espetacular para dentro da administração pública francesa. E ele, 2 vezes seguidas, ele falhou a entrada na ENA. Isso é importante, porque o Zemmour é uma figura, como a maioria dessas figuras de extrema-direita, extremamente complexada. Então, o complexo e o ódio que ele tem dos tecnocratas, que é o primeiro grande ódio que ele nutre, vem justamente dessa rejeição da instituição tecnocrata por excelência, que é a ENA. Na sequência, o Zemmour vai virar, então, jornalista, vai trabalhar em alguns jornais pequenos, até virar realmente uma figura de destaque nos anos 90, como um comentarista de direita no principal jornal de direita, que é o Figaro. Mas ele não é uma direita radicalizada, ele não é um cara de extrema direita. Ele vai escrever alguns livros sobre algumas personalidades de direita e ele começa realmente a se radicalizar já nos anos 2000. E o primeiro livro dele que realmente faz sucesso, que ele consegue virar um best-seller, é um livro que, se não me engano, chama Le Premier Sexe, então, o Primeiro Sexo, que é basicamente um livro misógino, abertamente misógino. Só para quem não pegou, né, a referência é, obviamente, uma crítica ao segundo sexo de Simone de Beauvoir. Então, assim, não consegui não revirar os olhos, desculpa. Não deveria, mas não consegui. Exatamente. E o Zemmour, então, ele se torna essa figura. E a partir do momento em que ele vira abertamente misógino, é que ele começa a ser convidado em todos os canais de televisão
não mais como um comentarista político clássico, né, que está discutindo as estratégias políticas, etc., mas sim como alguém que é um formador de opinião. Então, o sucesso do Zemmour, o sucesso comercial do Zemmour, vem diretamente da misoginia e do racismo. Então, assim, tem essa grande pergunta na França hoje em dia: será que o Zemmour é racista? Será que ele é misógino? Gente, é que nem perguntar se o Lenin era comunista. O Zemmour depende da misoginia e do racismo para sobreviver financeiramente, inclusive. Então, ele basicamente cresceu a partir daí. Depois veio o convite para esse programa no Epacuché, depois ele foi expulso do Epacuché porque ele foi julgado e condenado por injúria racial, que é um crime na França, mas aí depois, claro, sempre tinha algum canal privado interessado em contratar o Zemmour, porque ele trazia muita audiência. Então ele sempre teve programas de televisão, vendeu vários livros e continuou até 3 meses atrás com a coluna semanal dele no Figaro, que é o jornal da direita clássica francesa, não é um jornal extremista, mas tem um extremista dentro do jornal. Acho que já falei demais e vou passar a bola para o Michel, mas esse é o Éric Zemmour. Eu só queria fazer uma observação, acho que a Amanda vai direcionar um pouquinho mais, né, para a gente fazer uma pergunta importante para o Michel sobre um outro traço da personalidade dele, mas você vê que essas técnicas, elas continuam acontecendo, né? Você contratar um polemista para te dar audiência, aí você, dentro do mesmo veículo de comunicação, tem uma pessoa para rebater o polemista, e aí você continua nesse círculo de reciclar audiência às custas de algo que mina a democracia. E isso é muito perigoso, a gente também vive isso no Brasil, até a gente viu bastante isso na morte da cantora Marília Mendonça acontecendo, que não é exatamente um tema político, mas, enfim, acho que a gente está, infelizmente, vivendo muito perto desse ciclo que o Miguel descreveu agora. Então, eu diria para todo mundo ter atenção em relação a esses polemistas e o quanto a gente também não ajuda a difundir isso, repostando nas redes sociais, mesmo que na intenção de fazer crítica. Sim, a forma como a gente acaba divulgando, né, sem a intenção de divulgar e promover a imagem dessas figuras é realmente perigosa. E repassando para você, Michel, queria que você entrasse um pouco mais na nossa questão aqui, né? A gente falou na abertura, né, que o Zemmour é judeu. E eu queria que você comentasse por que, né, que a gente tem que destacar isso, né? Por que isso tem que estar em evidência e por que é importante que a gente fale sobre identidade judaica quando falamos de um político de extrema-direita. Legal. Excelente pergunta, Amanda. Obrigado pelo convite, Amanda. Anita, eu queria dizer uma coisa de bastidores. Eu tive numa conversa que o Miguel fez sobre outro tema, né, Miguel? Sobre Bolsonaro, etc. E tal. Eu fiquei com muito incômodo de não poder conversar sobre Zemmour naquela conversa, né? Eu falei, putz, uma pena que a gente não teve oportunidade disso. Falei até com os nossos colegas. E aí, né, por algum motivo que o universo pode nos explicar, estamos aqui falando sobre Zemmour, que eu acho que são justamente esses pontos que a Amanda acabou de trazer, que são pontos interessantes, né? Afinal de contas, o porquê de ser importante falar sobre o judaísmo do Zemmour. Aqui nesse ponto, as palavras fazem muito sentido, né? Então, eu geralmente, quando falo de um intelectual, e aí quando a comparação que o Miguel fez com outro intelectual brasileiro me pareceu bastante adequada, porque, né, é um intelectual profundamente ressentido, Miguel. Quer dizer, a ideia, né, Diogo Maynard e outras referências dessa intelectualidade ressentida que está na entrada das instituições, mas não consegue ingressar. Essas referências são referências importantes para a gente entender essa nova direita. Agora, Diogo Maynard não é judeu, mas Diogo Maynard se vincula a uma espécie de um caldo cultural do judaísmo, né? Ele costuma dizer que ele foi gerado em Israel, as referências do pai dele, etc. Em algum sentido, essa direita, essa nova direita, ela flerta com o judaísmo. No caso do Zemmour, eu acho, já vou dizer aqui o que eu acho, né? Ao contrário do que se faz no cinema ou na literatura, eu vou dizer o que eu acho antes de dizer por que eu acho o que eu acho. Eu vou dar um spoiler do final do filme. Eu acho que Zemmour é o fenômeno mais importante da nova direita mundial nos próximos anos. Eu acho que é uma figura que tem características fundamentais para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente nos próximos anos. Absolutamente, de maneira importante, Zemmour traz o seu judaísmo para a baila. Ou seja, a gente não está perguntando para o Zemmour se ele é judeu, ele está trazendo o seu judaísmo, e não a sua judeidade, né? Na França, o Miguel sabe disso melhor do que qualquer um de nós aqui, a ideia da identidade religiosa, num país
profundamente republicano, no sentido revolucionário, como a França, é uma identidade problemática. Então, as pessoas não se afirmam na sua religiosidade. Elas se afirmam em uma certa identidade cultural, se tanto, não é isso? Imigrantes franceses de alguma região da França, etc. Então, a identidade religiosa não é uma referência. Nesse sentido, o debate na França é sobre judeidade e pouco sobre o judaísmo, né? Aqueles que remontam ao judaísmo, etc., são os judeus ortodoxos. Esses sim a gente fala sobre o judaísmo. Agora, essa referência mais ampla é judeidade. Pois bem, Zemmour não é um judeu religioso. Zemmour não é um judeu ortodoxo. E mesmo assim, eu estou fazendo questão de dizer que é importante falar sobre a sua identidade de judaísmo, porque é assim que ele se refere. Eu acho que a França tem, tal qual o Brasil, aqui eu queria escutar depois o Miguel, um problema muito forte com o seu passado. O Brasil não lida com o seu passado muito bem. A extrema-direita brasileira conseguiu inventar um novo passado confortável, um novo passado bonitinho, um novo passado limpo, em que os brancos eram vítimas, né? Em que a escravidão era passiva, em que não houve ditadura, enfim, em que a violência foi criada pelo PT. Esse é o novo passado que a direita trouxe com Bolsonaro. Na França, esse novo passado é um novo passado também muito importante e mal resolvido, né? O novo passado da Revolução Francesa, Amanda, é um novo passado que substitui uma perspectiva de monarquia, de catolicismo, não é isso? E aí esse novo passado é interrompido por um fenômeno importantíssimo para entender o século XX. Ele aconteceu no século XIX, mas é importante no século XX, que é o caso Dreyfus, E aí você tem um surgimento de um antissemitismo profundamente radicalizado, profundamente envolvido com as perspectivas da monarquia e etc. e tal, e que ele veja só, Miguel, destruído, né? O caso Dreyfus, esse julgamento falsificado, justamente pela importância dos intelectuais na França, que recuperaram a possibilidade de você ser judeu e francês, né? Dizendo isso não significa ser traidor. Agora, o antissemitismo na França não desapareceu. Ele continua muito pungente, né? No século XX, nos anos 30, quando você tem a questão da invasão, da construção de Vichy na França, da ocupação francesa, a França lida com esse tema de maneira muito mal resolvida. Se constrói no pós-guerra a ideia de que toda a França foi resistente, o que é uma ideia falsa. A França foi tomada e ocupada sem muita resistência. Os resistentes eram de um grupo muito específico na França, né? A esquerda e o centro democrático, e houve colaboração, né? Isso continua assim até os anos 60, quando um historiador chamado Henri Rousseau levanta o cobertor e fala assim: gente, colaboramos com os alemães nazistas, mandamos judeus para o campo de concentração e extermínio, inclusive crianças judias para o campo de extermínio. Ou seja, a França lida muito mal com o seu passado. E, por fim, é o passado colonial francês, né? O passado colonial francês que produziu as piores desgraças e barbáries, né? A Argélia, a gente pode discutir isso em outros lugares, né? E Zemmour vem desse caldo cultural, né? Porque, além de ser judeu, além de ser francês, ele é um dos pés negros, como se fala em francês. É daqueles caras que veio desse lugar da Polônia. Agora, veja bem, né? Numa pergunta há pouco tempo de um outro intelectual francês, a Zemmour, Henri Lévy, perguntando: fale sobre o seu judaísmo, ele falou: eu não sou judeu. Ele falou: eu sou francês e membro da tradição judaico-cristã. E é por isso que eu acho importante duas coisas, Amanda, para terminar essa minha fala longa, eu já peço desculpa. A primeira questão é que ele afirma que na camada de prioridades, ele é primeiro francês do que qualquer outra coisa. E ser francês, na perspectiva dele, é ser membro de uma civilização judaico-cristã, que remonta, pela primeira vez na história, a um judeu que pode estar vinculado a uma França pré-revolucionária. E é esse o desejo dessa nova direita francesa, dessa extrema-direita francesa, que surge com Le Pen, mais o pai do que a filha, mas surge com Le Pen e constrói a ideia de que, para ser francês de verdade, é preciso abrir mão, veja só, das identidades que se incluíram na França pós-revolucionária, quais sejam republicana, socialista, de esquerda, liberal, democrática, judaica. Qual é a questão aqui? Como é que Zemmour resolve isso? Ele deixa de ser judeu, passa a ser membro da continuidade judaico-cristã e passa a ser um representante do colonialismo na França. Nesse sentido, para nós que lidamos com o tema do judaísmo, lidar com Zemmour é fundamentalmente lidar com uma nova versão mais radical, mais pungente, mais importante e mais sofisticada
de judaísmo imaginário. Eu acho curioso que a gente tem muitos elementos conhecidos hoje que talvez facilitem ou adiantem a análise dessa figura, né? Então, eu lembrei de um monte de coisa até agora. Então, quando a gente vai chegar nesse tema especificamente, mas quando o Miguel falou da frustração de não ter passado num exame, remete automaticamente a Hitler, que foi reprovado na escola de arte. Quando o Michel fala de eu não sou, essa fala de eu não sou judeu, eu sou membro da tradição judaico-cristã, lembra a fala de Felipe Martins, assessor especial de Jair Bolsonaro, que também falou isso, que eu sou judeu, porém cristão, né? Então, tem muitas coisas similares, mas indo um pouco para essa questão mais prática e jogando para o Miguel ainda sobre a questão dessa judaicidade do Zemmour, queria que você falasse sobre isso. No texto que você escreveu sobre ele para a Tablet Magazine, você descreveu que o Eric Zemmour usa essa judaicidade dele como uma arma de forma desconcertante. Por quê? Como está esse aspecto na prática, na fala dele no dia a dia e também nas ações, e como ele usa isso de escudo também para se defender, como a gente tanto observa no comportamento do atual governo do Brasil, de colocar os judeus como um escudo para não ser acusado de terem comportamentos nazistas, por exemplo? Excelente a pergunta. Olha, eu acho que, enfim, eu primeiro abri o jogo aqui, por mais admirador que eu seja da cultura, da tradição judaica, eu não sou judeu eu mesmo. Então, eu jamais seria capaz de dizer aquilo que o Bernard-Henri Lévy, por exemplo, disse do Zemmour, de que o Zemmour é antissemita. Então, por não ser judeu, eu não me permito, de maneira alguma, afirmar que o Zemmour seria antissemita. No entanto, o Zemmour abre muito espaço para o antissemitismo na França. E acho que o Zemmour nutre três relações extremamente complexas com o antissemitismo na França. Primeiro, que o Zemmour o Zemmour resgata, na verdade, o antissemitismo na França, que ficou banido durante muito tempo do discurso público. O Le Pen, justamente, que o Michel estava trazendo, o Le Pen foi totalmente, digamos assim, criticado e, inclusive, isolado de maneira correta do debate público francês, quando ele disse que o Holocausto era um pequeno ponto de detalhe da Segunda Guerra Mundial. O Zemmour já disse coisa pior do que isso. O Zemmour já disse que essa obsessão das escolas francesas de falarem do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. O Zemmour fala que o governo de Vichy, como o Michel trouxe, salvou os judeus franceses, né? Quer dizer, e a gente, o que eu conheço de família de amigos meus judeus franceses que foram deportados para a Alemanha pelo governo de Vichy, quer dizer, assim, isso é um fato histórico consolidadíssimo. Então, ele basicamente, primeiro, ele permite que os antissemitas voltem ao debate público. Existe muito antissemitismo na França, né? O Michel lembrou Dreyfus, mas vale também lembrar o antissemitismo que foi feito contra uma grande ministra da Saúde francesa, uma grande política francesa, Simone Veil, sobrevivente de Auschwitz, que fez a legalização do aborto na França nos anos 70 e que foi uma campanha totalmente antissemita contra ela. Quer dizer, chegaram a comparar as propostas dela com o que ela tinha sofrido em Auschwitz. Quer dizer, foi uma barbaridade que foi feita. Então, o antissemitismo é muito forte na França. Ele é constante e ele é muito presente nas elites francesas também. Então, mas é claro que no debate público ele foi isolado. O Zemmour reintroduz o antissemitismo e dá uma salvaguarda para os antissemitas poderem se expressar. Essa é a primeira coisa. Segundo, ele também, e é uma preocupação que eu tenho, a oposição ao Zemmour, ela também bebe dentro do antissemitismo, que é uma preocupação que eu tenho. Por exemplo, o Zemmour, todas as caricaturas que são feitas em relação ao Zemmour parecem caricaturas nazistas dos anos 30. Então, assim, e você tem, por exemplo, o Mélenchon, que é um candidato de esquerda, que debateu contra o Zemmour, falou que os valores do Zemmour vêm do judaísmo, que é uma barbaridade você dizer uma coisa dessas. Quer dizer, o Zemmour está muito mais para um cristão fundamentalista do que para um judeu fundamentalista. Quer dizer, então, é absolutamente deplorável. E a esquerda francesa também tem. O antissemitismo é uma coisa muito forte na França e me preocupa tanto do Zemmour permitir deliberadamente, por ser judeu, por ter lugar de fala, entre aspas, de agradar os antissemitas e reintroduzir o antissemitismo no debate público, e também da oposição feita a ele, via caricaturas, via uma caricaturização, também reacender
um antissemitismo que existe na esquerda francesa e que não morreu ainda, né? Mas isso só não é dito. Então, acho que isso são as duas coisas. O terceiro elemento, e onde eu acho que é onde ele mais usa o antissemitismo, o Zemmour copia todos os discursos de Vichy, né, da época do governo fascista francês, governo fascista e antissemita francês. Só que, em vez de falar judeu, ele diz muçulmano. Então, tudo que Vichy dizia dos judeus, ele fala dos muçulmanos. Então, o muçulmano não pode ser um verdadeiro francês, o muçulmano não é francês, os franceses que são binacionais e que cometeram algum tipo de crime devem perder a sua nacionalidade francesa e voltar para a Argélia, para o Marrocos, de onde é que eles vêm. Então, eu acho que a islamofobia do Zemmour, que é uma islamofobia alucinante, ele diz coisas, fala que o Islã é uma religião do terror, são coisas impensáveis que o Le Pen, com todas as afirmações racistas, as piadinhas que ele fazia sobre muçulmanos ou sobre judeus, não chega nem perto do nível de absurdo que são as propostas do Zemmour. E, por fim, ele defende e louva o Charles Maurras, que é o fundador da Action Française, que é o grande intelectual da extrema-direita francesa e que foi um dos maiores detratores do Dreyfus no final do século XIX e do século XX. Quer dizer, então, que era profundamente antissemita, né, o Maurras. A extrema-direita francesa, digamos, pré-Le Pen, pré-Segunda Guerra Mundial, era tremendamente antissemita, e a Action Française, que ainda existe até hoje, adora o Zemmour. Então, de novo, acho que ele nutre três relações extremamente complexas com o antissemitismo, e é muito grave. Tanto ele traz o antissemitismo, como na maneira em que ele se refere aos muçulmanos, ele traz esse caldeirão de antissemitismo que está muito forte, muito latente, infelizmente, na cultura política francesa. Eu acho esse ponto do Miguel fundamental, esses três pontos: o ponto do antissemitismo da extrema-direita, o antissemitismo da extrema-esquerda, dos setores da extrema-esquerda, e aí eu incluo alguns setores fundamentalistas islâmicos que dialogam com esses setores da extrema-esquerda, o que me assusta também, e esse terceiro setor, que é o setor islamofóbico. Agora, eu falei antes que o fenômeno Zemmour é um fenômeno acabado para ser um fenômeno que se estabelece como um desafio importante para entender a nova direita no mundo. Eu acho que ele é muito mais sofisticado e perigoso do que o bolsonarismo, por exemplo. E um dos elementos, Miguel, e aqui eu faço uma pequena provocação, é a gente um pouco tentar lidar com essa dimensão multicultural sobre racismo e antissemitismo, né? Eu considero importante a fala do Henri Lévy, e considero importante a fala dele para a gente entender antissemitismo como categoria de análise e não como termo acusatório, não é isso? Me parece importante, por exemplo, entender que o antissemita não tem como alvo o judeu. Ele tem como alvo a imagem que ele faz do judeu, e não o judeu que existe. Nesse sentido, o debate sobre antissemitismo deve ser o debate sobre racismo. Tal qual há uma necessidade de todos nós nos comprometermos com perspectivas antirracistas, as dimensões anti-antissemitas também são fundamentais, porque é o antissemitismo estrutural e estruturante desse mundo, não é? E aí o que Zemmour está produzindo, e aí de maneira muito sofisticada, porque afinal de contas ele não é uma besta, né, é uma pessoa com formação, ele está acionando as referências antijudaicas na França ao seu favor e contra ele, né, estabelecendo uma relação muito sofisticada de ressurgimento do antissemitismo dentro da cultura francesa e da República Francesa como algo legítimo, né? E aqui para o bem e para o mal, né? E eu queria falar sobre isso um pouco. Quer dizer, é claro que há setores da esquerda francesa, inclusive a França é um dos poucos lugares no mundo onde há setores negacionistas do Holocausto da esquerda, né? Aqueles ex-trotskistas, etc. e tal, que lidam com o antissemitismo como um fenômeno pequeno. Okay? Quando ele coloca o fato dele ser judeu, aparece as charges antissemitas para lá e para cá, não é? O segundo momento é que ele se coloca aqui, como eu acho que foi a Anitta que falou, como alguém que limpa as acusações de nazismo e de antissemitismo pela sua identidade judaica, não é isso? Então, é uma dimensão pragmática. Olha, eu não posso ser nazista porque eu sou judeu. Vichy salvou os judeus. Eu posso falar isso que eu tenho lugar de fala, essas coisas. E o terceiro elemento é que ele coloca, e eu acho que aqui é a parte mais sofisticada, isso já existe no bolsonarismo, mas lá tem elementos que eu vou te falar, para mim é preocupante. Ele coloca um processo de conversão e desconversão, porque ele não nasceu
praticando o seu judaísmo com uma relevância. Isso surge de repente, não é, Miguel? Quando ele é uma referência, isso não é um tema, isso vira um tema nos últimos anos. Ele se converte a essa perspectiva judaico-cristã. E quando ele se converte a essa perspectiva judaico-cristã, ele promove dialeticamente um fenômeno de desconversão. Ele desconverte dessa perspectiva judaico-cristã aqueles judeus de esquerda na França, que passam a ser órfãos. Eles são órfãos porque, de um lado, eles têm a esquerda francesa acusando-os de ser judeus demais, e tem uma extrema-direita francesa acusando-os de ser cristão de menos. Então, nesse sentido, o que Zemmour promove é uma nova gramática do antissemitismo, não na França, e é por isso que eu acho que ele é importante, mas no mundo. O antissemitismo volta a ser relevante porque é um antissemitismo que usa, dentro dessa nova gramática, a possibilidade de o antissemita, inclusive, determinar quem é judeu e quem não é judeu, e não mais o judeu determinar isso. E é por isso que eu acho importantíssimo aquilo que Bernard Henri Lévy falou sobre ele ser antissemita, porque ele está desconstruindo aquela gramática anterior produzida por um certo multiculturalismo que eu devo dizer, a mim incomoda um pouco, de que a sua identidade judaica, e Sérgio Camargo está aí para nos mostrar que nem todo que parece né, a sua identidade judaica não pode determinar o fato de você não ser antissemita. O que está acontecendo com o Zemmour, e eu vou dizer para vocês, isso vai vir para o Brasil, vai vir para os Estados Unidos, é a possibilidade de uma nova gramática de antissemitismo, onde os judeus de extrema-direita sejam os grandes elementos do novo antissemitismo que surge por aí. E é por isso que eu acho que o Zemmour é importante. Muito importante vocês trazerem todos esses elementos, porque, né, é assustador e, ao mesmo tempo, né, que sirva para que a gente faça análise da nossa própria conjuntura também, né? E eu queria que você, aproveitando, Michel, que você também, né, trouxe essa questão, né, de como o antissemita, né, o antissemitismo constrói essa imagem, que é a imagem totalmente imaginária do que é o judeu, né, esse judeu que o antissemita combate. Eu queria que você comentasse de que maneira uma figura como essa, como o Zemmour, que está ganhando cada vez mais popularidade, está subindo nas pesquisas, né, colabora com o reforço dos estereótipos negativos, né, de judeus e judias no mundo todo. Só tem estereótipo, né? Zemmour ele trabalha com a moldura de um quadro, porque para Zemmour é importante que a moldura limite a identidade, porque as pessoas não podem ser o que querem ser, porque quem vai determinar o que elas têm que ser é essa moldura, que vai ser o Estado interferindo no lugar específico que essas pessoas podem. Então, qual é o grande lance do Zemmour, né? O Miguel disse que Zemmour troca judeus por muçulmanos. Ele troca a estrutura da ameaça do mundo ocidental pelo lugar do muçulmano, ou seja, o muçulmano é a moldura. O muçulmano é aquela ameaça que tem que ser combatida o tempo todo. Ele simplesmente faz essa troca. Então, o que sobra em relação aos judeus, né? E aqui eu queria fazer esse salto do gato, eu sei que é complexo, mas eu acho que é importante dizer, o judeu ele deixa de ser aquela referência persecutória, não confiável, traiçoeira, fechada, absolutamente familiar e étnica, etc. e tal, quando o liberalismo abre espaços, e a França começa com isso, né, o famoso Sinédrio de Napoleão, lá no século XIX, etc. e tal, quando abre espaço para que o judeu seja cidadão. O que Zemmour traz é o inverso disso. Eu acho que esse que é o ponto. O que Zemmour traz é a ideia de que o judeu ele pode ser aceito, não traiçoeiro e francês, se abrir mão da crença no liberalismo e na cidadania. E para abrir mão disso, ele tem que se converter. E quando eu uso o termo converter, eu estou dizendo converter mesmo. Deixar de ser de uma comunidade étnico-cultural, que é a comunidade que marca a identidade judaica na modernidade, e passar para uma comunidade ideológica e política. O judeu de verdade é o judeu que compartilha politicamente os conteúdos que a extrema-direita compartilha. O que não compartilha não é judeu. O que eu quero dizer, Amanda, é que o judeu que não se converte a essa perspectiva judaico-cristã vai virar um muçulmano. E aí o Miguel tocou num ponto que eu acho fundamental. Assim, depois eu queria falar sobre Israel também. Israel, principalmente o bibismo, o Bibi Netanyahu, ajudou muito nesse processo. Não é? Mas quando o judeu vira um muçulmano, no sentido de ser olhado como culpado, como não confiável, como traiçoeiro, por ser muito próximo das perspectivas islâmicas, etc., que é isso que Zemmour tenta fazer, eu acho que o ponto que o Miguel trouxe é fundamental. Não dá para substituir
e para combater Zemmour se a esquerda francesa não se compromete de uma vez por todas na luta contra o antissemitismo. Que enquanto tem esse novo antissemitismo sofisticado, absolutamente bem-sucedido no sentido de construção de uma nova narrativa que Zemmour traz, tem o antigo antissemitismo francês encalacrado, burro, limitado, de uma esquerda que não consegue entender que o mundo precisa avançar em direção a novas perspectivas, que, na verdade, fortalece o antissemitismo. Então, um dos meus medos, Miguel, é que esse novo antissemitismo francês que está sendo exportado para o mundo inteiro, que é um antissemitismo muito bem sucedido, ele, na verdade, se fortaleça com o antissemitismo da esquerda. Esse é meu medo. E é isso que eu não vejo ser superado na França. No Twitter, eu consigo ver o tweet escrito assim na minha cabeça, que é assim, de um lado, extrema-direita, aí do outro lado, extrema-esquerda, mãozinhas dadas, e embaixo, odiar judeus. É assim que eu me sinto na vida. Não sei se vocês conseguiram fazer a imagem aí na cabeça de vocês, mas, enfim, acho que é uma intersecção muito perigosa, para falar em termos um pouco mais bonitos do que escrever num tweet. Mas, enfim, chegamos num ponto que eu queria bastante ouvir vocês, que, bom, uma das principais marcas do populismo de direita, e acho que aí, nesse caso, quem gosta de Ernesto Laclau vai ficar um pouco bravo comigo de eu falar mal do populismo, né? Porque não é esse o ponto, mas tudo bem, vamos simplificar aqui, né? Mas, enfim, uma das principais marcas do populismo de direita é o nacionalismo e a exaltação de uma nação livre de estrangeiros. No caso do Éric Zemmour, uma França para os franceses, como o Miguel já citou, o Michel também, livre de muçulmanos. Um monte de coisa que a gente falou, apesar de a gente ter uma mudança relevante desse populismo de extrema-direita do século XX para o século XXI, é muito difícil não fazer uma associação com Hitler e com o que foi a Alemanha nazista. Queria saber como vocês veem esse paralelo, se vocês acham que tem algum cabimento, até por esse traço do ressentimento e também por Éric Zemmour, na minha compreensão do que a gente falou até agora, ser uma ponte entre o que foi as mazelas do século XX com o que a gente tem visto no século XXI. Podemos começar com você, Miguel. O que você acha desse paralelo? Maravilha. Em primeiro lugar, eu queria voltar numa coisa que acho que o Michel falou, que eu queria só, primeiro, saudar e reforçar. Eu acho que o Michel tem toda a razão. Acho que o Zemmour é a figura mais interessante dessa nova extrema-direita. E eu acho que a extrema-direita global já está enxergando isso. Não é à toa que todo ano, quer dizer, durante a pandemia acho que não teve, mas todo ano estava acontecendo a Conferência da Demografia, né? Porque a extrema-direita está preocupada com a demografia, menos brancos no mundo, e não com a democracia, né? Mas, enfim, e a Conferência da Demografia ela acontece sempre em Budapeste, e é o Viktor Orbán, provavelmente o mais inteligente dentre os líderes de extrema-direita no mundo, que reúne, portanto, a extrema-direita global. É interessante perceber que o convidado de honra foi o Zemmour. E o Orbán é abertamente antissemita, né? Assim, todas as campanhas contra o Soros, que também é húngaro, todas essas coisas sempre estão brincando dialogando com o antissemitismo, que também é muito arraigado na cultura política húngara. Então, o Orbán traz o Zemmour e põe o Zemmour como sendo a figura principal daquele evento, né? E marcando muito claramente que a aliança, o representante da extrema-direita global não é a Le Pen, porque ela não foi convidada para o Conferência da Demografia. Quem foi convidado foi o Zemmour. Então, quer dizer, mostram que essa extrema-direita nacionalista, xenofóbica, tradicional, não nos interessa. A gente quer uma extrema-direita explicitamente supremacista, que é exatamente o que o Zemmour é. Então, acho que isso é uma grande diferença com a Marine Le Pen, que é xenofóbica, que é racista também, mas é um racismo muito mais indireto, mais sutil, e que se dá muito mais numa xenofobia, né? A Marine quer zerar a imigração na França. O Zemmour quer que franceses deixem de ser franceses porque eles não são brancos. É basicamente isso. É uma diferença muito grande. Então, mas os dois são de extrema-direita, mas uma extrema-direita mais soft do que a outra. Então, acho que o Michel toca num ponto muito importante, porque é a primeira vez que a gente tem um líder supremacista que defende a colonização, mas que tem um lugar de fala de uma minoria. Minoria pelo seu judaísmo, mas também minoria, quer dizer, não judaísmo porque ele não é judeu religiosamente, mas, enfim, pela sua origem judaica, e minoria por ser, na realidade, originalmente colonizado, né? Quer dizer, que é um outro elemento que a gente não tem tratado tanto da colonização que o Michel trouxe. A família dele é uma família de judeus berberes, que cresceram na Argélia,
na época a Argélia era ocupada pela França, e que vieram um pouco antes da Guerra de Independência da Argélia para tentar uma vida melhor na França. Por quê? Porque os judeus da Argélia, na França, eram os únicos, além dos franceses brancos, que tinham acesso à cidadania na Argélia. Então, quer dizer, o Zemmour, por mais que ele fosse um colonizado, ele era aquele colonizado que tinha algum tipo de privilégio, né? Os árabes argelinos não tinham direito à cidadania, mas os judeus, só os judeus da Argélia, se não me engano, os judeus do Marrocos não tinham esse direito. Era uma coisa especificamente da Argélia. Então, ele é um pouco como se ele foi beneficiado justamente, a família dele foi beneficiada por serem judeus berberes na Argélia, daí também o ódio que ele tem e nutre em relação aos árabes, quer dizer, ele repete isso, ele fala que a colonização francesa salvou os berberes da colonização árabe, que era muito pior. Então são várias camadas na islamofobia do Zemmour. Mas, enfim, mas o meu ponto fundamental acho que é esse. Ele traz ele é uma figura de extrema-direita sofisticada e que tem um lugar de fala muito especial, que o Viktor Orbán não tem, que o Modi não tem, que o Trump não tem, que o Bolsonaro também não tem. Então, acho que ele traz algo de profundamente novo e acho que o Michel tem toda a razão. A gente tem que olhar muito para ele. Daí a fazer as comparações com o Hitler, eu tenho muita dificuldade, porque acho que a gente fazer comparações com o Hitler dos anos 20, talvez, né? Mas o Hitler dos anos 40, certamente não. Então, eu acho que, claro que, como todo movimento de extrema-direita e supremacista, que eu acho que é assim que eu leio o Zemmour, basicamente o que eu leio o Zemmour é: você só pode ser francês se você for branco. Para mim, essa é a mensagem dele. Eu acho que é diferente da mensagem da Frente Nacional. Eu realmente acho que, como todo movimento supremacista, dá para a gente encontrar paralelismos com o início do movimento nazista, nacional-socialista na Alemanha. Mas eu acho que o Zemmour ainda está longe do nível de violência e de virulência dos alemães. Quer dizer, acho que o que o Zemmour fala dos muçulmanos de maneira explicitamente racista, mas acho que ainda não chega num nível de comparação com o que eram os alemães em relação aos judeus nos anos 20. Mas, enfim, eu acho que cada tempo tem a sua época. Acho que o Michel vai saber, que é historiador, vai saber falar isso muito melhor do que eu. Vai lá, Michel. Sabe o que eu acho, Miguel? Posso, gente, falar? Aproveitando que o Miguel falou sobre a questão Berbere do Zemmour, que eu acho fantástica essa questão. Tem um pesquisador britânico, né, das Antilhas, mas de origem das Antilhas, mas é britânico, que é o Sot Hall, que ele fala que o jogo das identidades é um jogo de buraco com cartas roubadas. Porque as cartas que estão na mesa nunca são as cartas que são usadas no jogo. Você inventa cartas novas para poder ganhar do adversário, não é? Então, assim, é claro que o debate sobre Berbere é um debate absolutamente enlouquecido, trazido pelo Zemmour para justificar o fato dele ser de lá, mas não ser igual ao de lá, não é? Que é o jogo da carta roubada. E aí, olha, eu não sou árabe porque tem uma ideia, que inclusive é uma ideia com a qual o Zemmour tem família em Israel, e a família de Israel de Zemmour, que é uma família argelina ligada à esquerda israelense, estabelece uma nova categoria, que é a categoria de judeus árabes, né? Que é uma categoria importantíssima na disputa política israelense. O que Zemmour diz? Só não sou árabe. Esse globalismo está acabando com a gente, Michel. Está deixando mais difícil de entender. É por isso que tem gente que diz que o globalismo é muito ruim. O que eu acho muito ruim é você... Sabe o que eu acho muito ruim? É você entrar nessas histórias achando que é tudo essencial. Não tem nada de essencial nessa história. O cara virou Berbere anteontem porque faz sentido para a narrativa política dele. Inclusive, os judeus argelinos, Miguel, não podiam, de origem berbere, eles não podiam ter cidadania. Os que podiam ter cidadania de origem árabe. E aí tem esse debate. O cara virou Berbere porque Berbere pode ser argelino, judeu e não árabe. E pronto, está no jogo, sacou? A gente tem que entender isso. Esses debates são debates que a gente não pode se levar por eles, né? E aí eu volto para a pergunta da Anitta. E eu vou ser bem claro na resposta, Anitta. Eu peço desculpa por ser muito claro. Eu acho que a pior coisa para a historiografia do século XX, e principalmente se você tem algum interesse em historiografia judaica do século XX, e principalmente se você tem interesse em historiografia judaica e for vinculado de alguma maneira ao judaísmo ou à judeidade, é você não comparar o nazismo com as outras coisas. É você sacralizar o nazismo. Isso é perigosíssimo, porque o nazismo é o que criou as condições para o mundo da multilateralidade, para o mundo da democracia, para o liberalismo. Esse pós-Segunda Guerra Mundial só é possível se você entende que esse pós-Segunda Guerra Mundial é produzido
por um fenômeno que é um fenômeno chamado de genocídio, e que esse fenômeno de genocídio é produzido a partir da ideia da construção do inimigo sendo o cara que está vivendo do outro lado da rua, e não mais o cara que está vivendo do outro lado da fronteira. E esse genocídio produziu a morte de milhões de pessoas. Se você não compara isso com o que acontece depois, não faz sentido você estudar o Holocausto. Então faz uma mesinha na casa da tia, pega um pãozinho especial e reza, fingindo que é dia do Holocausto. Né? Transforma isso em Páscoa. O Holocausto existe para ser estudado, e o que se estuda existe para ser comparado, e o que se compara existe para ser tratado, o que é diferente, o que é diferente, o que é errado, o que é errado. Agora, essa definição do Miguel, eu anotei aqui no celular, que é uma definição perfeita. A diferença desse cara para Le Pen é que Le Pen é a favor do fechamento das fronteiras. Esse cara é a favor da limpeza de dentro das fronteiras. Essa é a diferença. O Miguel acertou na lógica. Quem é que pensava numa Alemanha limpa? Quem é que pensava numa Alemanha sem pessoas que, apesar de falar alemão, eram diferentes, apesar de não parecerem diferentes? Quem é que pensava em fazer essa limpeza? Quem pensava nisso tem nome. A gente não precisa inventar. Agora, é claro que Miguel tem razão. A gente está falando do Hitler na década de 30. A gente não está falando do Hitler da década de 40. O que diferencia Hitler da década de 30 e Hitler da década de 40 é que Hitler chegou até a década de 40. Deixou-se chegar. Assim, o que eu estou dizendo, assim, o potencial desse cara destruidor, o potencial desse cara, porque, por exemplo, o Miguel falou sobre Orbán, né? Orbán é antissemita. Orbán produziu o primeiro museu do Holocausto produzido por antissemitas. Tem um museu do Holocausto na Hungria, que a comunidade judaica da Hungria acusa de ser antissemita. É fantástico. Assim, o que eu estou falando sobre isso? É uma sofisticação, né? Ele não pega pesado, ele fala assim, é um cara que tem um cuidado com o antissemitismo. Nesse caso, Zemmour não tem esse cuidado. A questão está clara. Vamos avançar, né? Vamos avançar em direção. Então, assim, a gente está num lugar muito perigoso. Que olha só, Miguel, o Bolsonaro não entende a categoria de genocídio, porque para ele não existe população civil. Toda a população é produzida por interesses que devem ser atacados. Todo mundo é inimigo. Então, quando a gente acusa o Bolsonaro de genocida, é que nem acusar ele de plá, plá, plá. Ele não sabe o que é plá, 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 e também não sabe o que é genocida. Então, ele não entende o que está acontecendo. É uma categoria que não faz sentido. Bem. Você está entendendo? Para o Zemmour faz sentido. Só que o genocídio é necessário. Como é que você vai convencer milhões de descendentes de colonizados do norte da África a sair da França? A serem encarcerados para evitar que eles degenerem a França? Ou expulsando, ou prendendo todos e matando os que resistirem. Então, assim, a capacidade da gente estar indo para a direção de uma degeneração, em direção a... Não é igual, porque nada é igual, as coisas são comparadas porque são diferentes. É muito grande. Eu acho que não comparar o nazismo com qualquer outro fenômeno que tenha características e fenômenos parecidos com o nazismo é sacralizar o nazismo. E a coisa que eu quero menos sacralizar no mundo é o nazismo. Perfeito, Michel, Miguel. E, bom, para a gente ir encerrando o nosso papo por aqui hoje, queria que cada um de vocês, a gente pode começar com o Miguel e depois a gente fecha com o Michel. Quero que vocês falem um pouco sobre, vamos pensar em perspectivas para 2022 agora, né? Um pouco sobre esse cenário de líderes extremistas ganhando cada vez mais abertura, né, na direita no mundo todo, né? Eu queria que vocês comentassem também, né, além dos mais conhecidos, né, a gente também tem o Cast no Chile, por exemplo, né, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Então, queria que vocês comentassem como que deve ser 2022, principalmente, qual que é o papel da comunidade judaica em lutar contra essa tendência nesse momento. Olha, eu acho que o cenário é muito preocupante. Eu acho que a gente tem... Eu acho que o Zemmour, mesmo que ele não fosse candidato, coisa que ele evidentemente vai ser, do que está com 17% de intenção de pesquisas, eu acho que o estrago já foi feito. Né? Ele já conseguiu... A França era, pelo menos na minha visão, talvez seja uma visão ingênua minha, mas a França, eu acho que conseguiu estabelecer, criar um muro contra a extrema-direita, muito porque a extrema-direita era antissemita, porque a islamofobia na França é super aceita e normalizada, é generalizado. Mas o antissemitismo, eles fizeram um trabalho, um esforço para isolar e tirar do espaço público. Mas eu acho que a França sempre teve uma tradição de aliança da esquerda com a direita para enfrentar a extrema-direita, coisa que no Brasil até agora não se fez. Mas na França se fez. Né? O Partido Socialista abraçou o Chirac naquele segundo turno,
quando foi no segundo turno contra o Le Pen em 2002, e você teve realmente o Chirac virou a Frente Democrática contra o fascismo e ganhou com 82% dos votos. Então, a França, para mim, sempre foi o único país, de fato, muito mais que a Inglaterra. A Alemanha também, mas a Alemanha tem uma história muito mais traumática e complicada. Mas muito mais que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, do que a Espanha, um país que realmente fazia frente à extrema-direita. O Zemmour acabou com esse muro. Esse muro já acabou. O Zemmour foi totalmente normalizado. As pessoas debatem se ele é racista, quando ele foi condenado pela justiça. Né? O Le Pen falou a coisa mais maravilhosa, o velho Le Pen, que está com 90 e tantos anos, falou a coisa mais maravilhosa sobre o Zemmour. Fizeram uma entrevista sobre ele e falou assim: não, eu adoro o Henrique, eu concordo com 90% das coisas que ele diz, embora eu acho que às vezes ele exagera um pouco, mas eu concordo muito com ele. Agora, tem só uma coisa, né? Ele só pode falar essas coisas porque ele se chama Zemmour. Porque se se chamasse Dubois ou Le Pen, ele não poderia. Porque eu já falei coisas muito mais na mesma linha, muito mais sutis e fui proibido, fui cancelado, essas coisas que ele falou. Mas ele tem razão. Se o Zemmour se chamasse Dubois e fosse um branco louro de olhos azuis alto, não seria a mesma aceitação. Então, acho que, enfim, que é um pouco da nossa discussão que a gente teve anteriormente. Mas o fato é que está totalmente normalizado. Não só pelo fato dele ser judeu, pelo fato também de ser jornalista, pelo fato dele ter, durante anos, estado em todas as televisões francesas. Você está habituado ao Zemmour. É uma figura que está no debate público francês. Então para mim, a preocupação é que ele já ganhou. E isso é muito grave, e eu concordo com o Michel. Ele é a figura mais importante da extrema-direita global, o fenômeno mais interessante e mais preocupante da extrema-direita global. Então, eu acho que isso é a principal mensagem. Eu acho que a gente precisa, de algum jeito, combater ativamente esses valores de extrema-direita que estão presentes na sociedade e que estão sendo normalizados constantemente. Eu acho que a gente lutar contra a normalização deles é talvez a melhor maneira de então excluir eles do espaço público, pelo menos do espaço público um pouco mais institucionalizado, porque das mídias sociais a gente não vai conseguir retirar esse tipo de discurso, mas acho que a gente voltar a tornar inaceitável esse tipo de discurso é a melhor maneira da gente evitar que esses personagens ganhem. Então, essa é a minha grande preocupação com o Zemmour. Eu acho que a Le Pen nunca ganharia por causa do sobrenome dela, mas acho que o Zemmour tem grandes chances de ganhar, sim, contra um presidente que, por mais que tenha feito um bom governo, com bons resultados, é extremamente impopular. E eu tenho certeza que a esquerda não vai se levantar para ir votar no Macron no segundo turno. Então, assim, acho que pode acontecer um pouco como aconteceu aqui, em que a centro-direita não quis se levantar para votar no Haddad. A mesma coisa aconteceu, só que dessa vez com a esquerda, não querendo votar no Macron contra o Zemmour. Então, eu tenho preocupações grandes com a situação do mundo, mas acho que nosso trabalho ativo, nós todos democratas, cristãos e judeus e muçulmanos, é a gente trabalhar para conseguir evitar essa normalização. Então, em vez de a gente criticar o Zemmour, a gente tem que criticar as porcarias de televisões francesas que estão normalizando o discurso dele todos os dias, falando dele o tempo todo. Então, acho que essa é a minha mensagem. Só antes de agradecer você o debate, adorei falar, adorei conversar com o Michel e muito, muito obrigado. Estou adorando esse debate, poderia continuar horas. A gente que agradece. E antes do Michel completar, acho que o principal que eu gostaria de ouvir do Michel é sobre a função, né, o papel da comunidade judaica. Eu acho que eu detesto quando as pessoas classificam os Estados Unidos como a maior democracia do mundo. Sei que é uma questão de número de habitantes, mas, enfim, acho que não é tão preto no branco assim, mas acho que os Estados Unidos, apesar de não serem um grande exemplo para tantas coisas, foram um grande exemplo de união nacional em prol da retirada de um líder muito perigoso do poder. Porque o atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele não é nenhum exemplo de progressismo para ninguém. E quem vendeu isso, vendeu errado. Quem conhece o mínimo da história dele sabe, né? Que, inclusive, ele é a carinha da ala da direita dos democratas, né? Mas para você sair de um buraco, você tem que dar um primeiro passo. E eu acho que esse é um argumento que eu sempre falo sobre 2022 no Brasil. Você quer sair do buraco? Vamos dar o primeiro passo. E se a gente estiver, às vezes, dando um passo maior do que a perna, a gente pode acabar ficando dentro do buraco, né? Caindo num novo, enfim. E acho que isso é muito, muito importante. Michel, então, para a gente acabar, qual que é o papel, qual deveria ser o papel da comunidade judaica em qualquer lugar do mundo no combate a esses líderes de extrema-direita que têm se fortalecido tanto na última década? Então, o Miguel falou algumas vezes, Anita,
do papel importante que o caso Zemmour tem, né? Não só ameaçador, como importante, né? E eu queria um pouco brincar com essa palavra importante, porque eu acho que é importante, sim, Miguel, não é só ameaçador, não, porque ele nos coloca alguns desafios interessantes, não é? Por exemplo, me parece claro que tem aí um esgotamento do modelo de frente ampla antifascista na França. Macron não vai levar a esquerda francesa a votar contra o fascismo. Em algum sentido, a gente, e aí eu volto à pergunta que a Anita me fez lá atrás, tem que recuperar as motivações da luta contra o fascismo. Elas não estão mais claras. Quer dizer, em algum sentido, a imagem e a memória de Hitler ameaçador, do nazismo, do fascismo, apodreceram, não mobilizam mais, né? E aí, Anita, desculpa voltar à pergunta anterior, que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que responder o tempo todo. Eu acho que resgatar o tema do nazismo, das frentes antifascistas, das frentes anti-hitleristas, etc. e tal, é fundamental hoje. A pior coisa que a gente faz agora é sacralizar, essencializar e falar sobre banalização, né? A gente tem que colocar o debate de novo na mesa, porque o debate ficou velho. E aí aparece uma figura como essa na França dizendo, olha, mas eu posso falar sobre isso. E as estruturas estruturantes, para usar um termo da sociologia, deixam de fazer sentido. Então você não vê mais antissemitismo, não vê mais racismo, etc. Eu acho que o judeu tem uma e aqui eu vou usar a palavra função, palavra que eu não gosto. Tem uma função interessante na compreensão da sociologia contemporânea e moderna, que é a ideia de que o judeu foi o último grupo coletivo a entrar nas democracias europeias, né? Quando os judeus entram, e aí a França é um bom exemplo disso, é porque, em algum sentido, a igualdade civil está garantida. Foi muito difícil para o judeu. A gente tem um novo momento, né, depois do pós-guerra, e aí nos anos 80, etc. e tal, que é a inclusão de outros grupos. A inclusão de outros grupos que surgem na esteira desse processo de expansão dos direitos. E aí gays, mulheres, imigrantes, etc. e tal. Esses grupos começam a desafiar as estruturas de poder que se achavam estabelecidas. E Zemmour é um caso típico disso. Assim, não é à toa que Zemmour é um ressentido. Ele é um ressentido porque ele não conseguiu entrar, de fato, nas estruturas que ele acha que fazem parte dele, porque ele se vê como privilegiado. Então, a demanda que esse cara tem é que reconheçam o privilégio dele. O privilégio individual, porque ele não é árabe, ele não é muçulmano, ele é francês. Ele é judeu e cristão. Esse privilégio tem que dar carteira para algum direito que ele tem. Entende o que eu quero dizer? Se a gente olha para o que aconteceu no Brasil, se a gente percebe, por exemplo, o desembranquecimento das universidades públicas, a construção de edifícios com um elevador só e não 2 elevadores, o desaparecimento dos quartos de empregadas em edifícios de classe média no Rio de Janeiro, a gente vai perceber que essa demanda por privilégios é que fortalece o bolsonarismo aqui. E na França, o que fortalece a extrema-direita é a demanda por privilégios brancos. Por que eu estou falando sobre isso, Anita, apesar da sua pergunta ser sobre os judeus? Porque a consciência histórica do judeu, por conta dele ter sido o último grupo coletivo a entrar no liberalismo europeu, deve ser que a luta por privilégios é uma luta antissemita. A luta por privilégio da branquitude antissemita, a luta por privilégio contra os islâmicos antissemita, a luta por privilégio contra o racismo antissemita. Ou seja, o judeu, historicamente, a consciência histórica do judeu deve ser a consciência de que, em última instância, como diz Bernard Henri Lévy, ele é o canário da mina. E quando ele para de piar, significa que o mundo vai ficar muito ruim. Nesse sentido, lutar pela democracia, lutar contra Bolsonaro, contra Zemmour, contra a extrema-direita do mundo, é lutar pelos direitos dos judeus. E lutar por Bolsonaro, por Zemmour, é uma luta, mesmo que não pareça, antissemita do início até o final. Michel, você é muito bom para encerrar com frases de efeito. Eu não poderia pedir para ter sido um encerramento mais adequado para essa conversa. Então, agora eu vou repetir os créditos, que também são longos. Então, hoje a gente conversou com o Miguel Lago, cientista político, professor da Escola de Assuntos Públicos da Sciences Po em Paris e também da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da Universidade de Columbia em Nova York, além de ser diretor do IEPS, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Miguel, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente.
Poxa, muito obrigado a vocês. Eu adorei participar e adorei ouvir o Michel. E, como sempre, ele que já é de casa, tivemos Michel German, professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da mesma universidade, a UFRJ, pesquisador da Universidade Ben-Gurion em Israel, também é pesquisador do Instituto de Antissemitismo da Universidade Hebraica de Jerusalém e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Michel, obrigada por participar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. Foi muito bom encontrar o Miguel. Estava com vontade dessa conversa, Miguel, mesmo, desde aquele dia. Então foi ótimo. Eu também. Obrigada, gente. Miguel, foi um imenso prazer. Michel, também é sempre um prazer receber você aqui no nosso podcast. E para lembrar quem está ouvindo a gente, eu com isso, tá em diversas plataformas, nos principais agregadores de áudio de podcast, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Continuem nos acompanhando, não esqueçam de seguir o IB nas redes sociais para acompanhar conteúdos produzidos também por lá no site e os nossos conteúdos aqui do podcast. Então é isso, até quarta-feira que vem e valeu!